Hoje eu pretendo terminar essa segunda parte, né, da plano de salvação, que nós vimos a semana passada. E agora vamos começar com a parte boa, amém? Vocês que viram a aula, viu que foi uma parte pesadona, vocês lembram? Nós estamos totalmente separados de Deus, completamente desconectados. Nosso destino totalmente é a morte, amém? Estamos em uma condição totalmente fora da nossa própria essência, da nossa própria realidade, né? Estamos fora da fonte da vida. Até então era isso, né? O homem do pecado não tinha mais condição, não tinha mais acesso à fonte de Deus, à fonte do Espírito, àquela questão do próprio homem. Nós somos Espírito. Precisamos também ser alimentados pelo Espírito para que a gente seja pleno. Se a gente vive só na carne, só no corpo, nós não somos plenos, nós não podemos viver plenamente. Né? Nós não somos como animais inconscientes que nascem, né, vivem e morrem. Nós temos consciência da eternidade, nós temos consciência de continuidade, nós somos criados para ser sacerdotes, né? Conectar o céu à terra e a terra ao céu. Nós somos os únicos seres espirituais que existem, né? Então nós temos esse princípio sacerdotal em nós. Somos nós a conexão do céu à terra e da terra ao céu, né? Todos nós somos vistos como filhos de Deus e por isso nós precisamos ser alimentados por Deus também no Espírito. No momento que o homem cai, no momento que o homem peca, come do fruto proibido lá, e todo aquele probleminha, a partir desse momento, o homem perde a conexão, sai da graça e, uma coisa importante, não há caminho para voltar. Então não existe uma forma de voltar. Vou ser perfeito a partir de agora. Vou cumprir todas as regras a partir de agora. Vou ser bonzinho, vou ser maravilhoso, vou dar tudo que eu tenho. Nada disso é suficiente para a gente retornar à condição. Estávamos perdidos, sem condição de voltar, sem nenhuma forma de voltar para a nossa condição original, né? Condenados à morte e ao inferno. Por que o inferno também? Porque nós rebelamos. Assim como os demônios. O destino dos demônios é o quê? Inferno, perdição, ponto final. Não há salvação para eles. Como eles, nós também nos rebelamos. Então, além da morte natural física do homem aqui na Terra, além da desconexão da fonte da vida, nós também, o nosso destino era a morte eterna para sempre. Amém? Ai, até aqui. Vamos deixar isso um pouquinho melhor. Meu Deus. Plano de salvação. Nosso Deus não nos deixou na condição de mortos. Nosso Deus não nos deixou na condição de perdidos e desconectados a Ele. Nosso Deus quis nos resgatar. A partir do momento que não era possível nós nos resgatarmos, né? Então era preciso que esse primeiro passo viesse de Deus. Não era possível para nós, então era preciso que se houvesse um resgate, tinha que ser da parte de Deus. E por isso, deixa eu ver para vocês verem, tá, né? Bom, no mesmo momento em que o homem caiu no pecado e se separou de Deus, o próprio Deus profetizou alguém que viria da mulher e pisaria a cabeça da serpente. E que este que seria ferido ao calcanhar. Os textos já falam de Jesus Cristo que desfaria as obras do inimigo e que seria ferido. Aí põe um texto aqui: porém, inimizade entre a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, desde o início, no momento em que o homem caiu, Deus já tinha um plano de salvação. Ele já tinha um plano de salvação. Ele não pensou depois. Deus sabe de todas as coisas. Então, no momento em que o homem caiu do pecado, no momento em que o homem se separou, se desconectou de Deus, ele já começou o plano de salvação. Então, ele falou que enviaria um homem. Por que um homem? Porque é a semente da mulher. Enviaria o homem que pisaria a cabeça da serpente, de maneira que desfizesse as obras da serpente. Qual foi a obra da serpente, querido? Enganou a Eva, fez comer o fruto e tudo mais, e caiu no pecado, o homem caiu na perdição, toda essa obra. Então, desfaria a obra de Satanás, certo? Porém, ele feriria o calcanhar.
Ou seja, fala sobre ferimento, fala sobre de uma forma que isso viria, né? Uma questão interessante. Vocês já pensaram sobre isso? Hã? Quando fala assim, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo, vai ser salvo. O que significa ser salvo? O que é salvação? É não ir para o inferno? Ser salvo é não ir para o inferno? Será que é isso? Quem é salvo aqui? É isso, gente. Vamos lá. Todos nós somos salvos. Vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Não, galera. Vocês são salvos. Filhos de Deus, salvos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Porque um dia vocês levantaram a mãozinha e disseram, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que a morte de cruz me trouxe salvação. Glória a Deus. Então a salvação que não ir para o inferno? Não. Salvação é mais do que isso, queridos. Salvação é o retorno do homem à sua originalidade. É tornar-se pleno novamente na sua essência espiritual. Isto é, salvação é a reconexão do homem a Deus. Isto é salvação. É a reconexão do homem a Deus. Então não é assim, eu vou para o inferno, não vou para o inferno. Não é não ir para o inferno. É se reconectar a Deus novamente. Isso, toda a obra da cruz, tudo aquilo que foi feito pelo homem, todo aquele movimento que Deus fez, levantar um povo, esse povo ser separado do mundo, de todo o resto das nações, para que desse povo viesse o Messias, e o Messias viesse e sofresse a cruz do Calvário. Tudo isso não foi para que o homem não fosse para o inferno, foi para que o homem se reconectasse de volta a ele, que é a própria fonte da vida. Este é o plano de salvação. Amém? Isso aqui eu já disse, mas eu vou colocar. Eu sempre atropelo minhas próprias aulas. Vocês dois já sabem disso, né, querido? Esses dois já estão acostumados com a minha, como é que posso dizer? O meu probleminha. Para o homem, era impossível voltar ao estado original. Impossível. Porém, Deus estipulou um preço. Aí que está o segredo do sucesso. Deus estipulou um preço. Um caminho para que o homem voltasse. Um preço de sangue. A morte para a remissão dos pecados. Aí está escrito no texto em Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém? Porém, existia um problema. O sangue do homem é impuro. Então Deus fala assim, eu quero que o homem volte. Não há um caminho, não há uma forma, não há um jeito, não tem jeito. O homem não tem o que faça que retorne a Cristo. Não tem o que faça. O homem está perdido. Aí Deus faz o quê? Eu vou estipular um preço para que o homem pague e retorne. Qual é o preço que Deus estipulou para esse sangue? Derramamento de sangue. Aí tem outro probleminha. O seu sangue não pode, porque o seu sangue é impuro. Olha que legal. Então Deus estipulou um preço que o homem não pode pagar. Então ficou na mesma, não é? Se nós temos um preço, primeiro nós não tínhamos caminho, não tinha um preço, não tinha nada. Agora nós temos um caminho, um preço, algo a pagar. Agora nós temos algo a pagar que nós não podemos pagar. Nosso sangue não vale. Então, além do preço, além do próprio preço que ele deu para que houvesse um caminho, Deus também proveu o pagamento. É aí que mora a coisa, explode a sua cabeça. Ele proveu para você o preço para que houvesse um caminho de volta. Bem, isso já é algo extraordinário, porque não poderia nem existir isso. Ele já estipulou um preço para que através disso houvesse um caminho. E depois, não só isso, ele também proveu o pagamento desse preço para que através dele você voltasse. Então, essa toda a condição, toda a obra que Deus foi fazendo para que nós retornássemos à sua essência. Vamos lá. Nenhuma coisa... Isso aqui é um texto em Levíticos que fala como que deveria ser o cordeiro para o sacrifício. Amém? Nenhuma coisa que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separado das vacas, das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, quebrado, aleijado,
verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de epígenes, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Ou seja, para que o sacrifício fosse aceito, era preciso que fosse perfeito. Aqui a gente fala sobre o animal, por quê? Porque é um tipo, né? Então, representava Cristo. Nós sabemos que depois viria Cristo, mas antes foi feito com animais, porque os animais eram mortos em holocausto. Os animais purificaram o sangue dos homens? Não purificavam o sangue dos homens. Não foi os animais que trouxeram os homens de volta a Cristo. Mas era um tipo, era uma forma de Deus explicar como ocorreria. Agora, por que era preciso que algo morresse? Aí que está a questão. Se os animais não purificassem os homens, então por que havia sacrifício animal? Existe uma questão, queridos. Lá está passando também, né? Legal pra caramba. Vocês podem olhar para lá ou para cá. Olha só que da hora. E aqui é. Vocês podem fazer, ó, câmera 2, câmera 3. Olha para cá, olha para cá. Beleza. Hã? Pô, cara. Não, o laser eu vou usar já já. Tem um laser aqui, galera. Aqui está escrito, ali também está escrito. Aqui, ó, aceite. Aleluia. Essa é a questão. Era preciso que fosse perfeito. Por quê? Porque representava Cristo. E Cristo, aquele que seria sacrificado, é perfeito. Tinha que ser perfeito. Tanto que não nasceu naturalmente um homem com pecado, com a raiz do pecado. Perfeito. Então, seu sangue não poderia ser nem o meu sangue, nem o sangue de ninguém. Só o sangue de alguém que fosse perfeito. Esse era o preço, né? Ah, acabei de dizer isso também. Como vocês disseram, vocês têm que me amar. Gente, é obrigação de vocês. Vocês são crentes, eu sou crente, vocês têm que me amar. Amém? Assim Deus estipulou o preço, como também proveu o pagamento, para nós seria impossível. Ele enviou seu próprio Filho ao nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua vez veio em carne e se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Então, querido, é uma obra extraordinária. Se você começar a entrar na essência desta obra, é uma obra extraordinária. Nós não temos dimensão, né? Quando nós falamos de Cristo, eu não posso aqui falar muito sobre Cristo, porque senão eu não tenho como concluir essa matéria. Né? Um dia eu vou dar aula de Cristologia, realmente. Todo o texto, logos, né? Aqui deixa para lá, oh, glória. Mas, entender Cristo, né? Que no princípio já havia a palavra, entender a essência do próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, se encarnar, é um mistério absurdo, completamente absurdo, algo extraordinário, algo inimaginável. O próprio Deus vinha em forma de homem para que, através do sangue perfeito deste homem, a humanidade fosse salva e resgatada, né? Trouxesse de novo para Jesus, para Deus. E assim nós voltássemos à nossa origem, amém? Olha lá. No dia seguinte, você olha para lá, só posso olhar para cá. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para isso Jesus veio, para tirar o pecado do mundo, para que através dele, é por isso que ele é o único caminho. Não há outro caminho, só por Cristo. Quando a gente fala que é só por Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho, é o único jeito de chegar a Deus, é porque é por ele que esse preço foi pago. Então não tem outro caminho além de Cristo para Deus. Amém? Essa é a questão. Isso é só uma pequena introdução para você saber sobre o que nós vamos falar hoje. Aleluia. Agora vamos começar realmente. Então, onde tudo começou, queridos? Uma obra de salvação, transformação do provedor. E tem a ver com isso. Tá falando de Jesus, eu falar daquele barco ali do dilúvio, cara. Que é isso, irmão? Ficou maluco, né? Existe uma questão interessante, irmãos. Eu não coloquei no chat aqui. Uma questão interessante. A chamada de Abraão, a chamada do povo hebreu, a chamada de tudo isso aí. Por que você acha que Deus chamou Abraão lá do Ur dos Caldeus? Nós conversamos sobre isso na célula ontem. Esse rapaz recebe tudo em primeira mão. E outros aqui, né? Por que você acha que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus? Para que ele fosse abençoado, para que ele fosse rico e Deus cumprisse uma obra tremenda na vida dele? Será que era isso? Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. A chamada de Abraão foi para que viesse salvação para todos os homens. Então Deus, primeiro,
O povo lá antediluviano, né? Antediluviano, antes do dilúvio. Se você for ver, deixa eu ver se eu pus o texto aqui, eu posso passar primeiro. Ó. Vamos lá. Depois da queda do homem, o mundo se tornou um caos completo. Gente, caos completo. Deixa eu ver se eu coloquei o texto. Olha aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Não havia um pensamento bom no homem depois da queda. O homem ficou totalmente fora de controle. Era só maldade, era só carnalidade. Não havia um traço de bondade, um traço de generosidade, nada. O homem se tornou completamente devasso. Então tudo ficou perdido. Aquele homem perfeito que vivia no Éden, ele virou o oposto, virou um maluco completo. Ela fala que o cara pisou no pé do outro e o outro já matou ele por causa disso, e assim vai, irmãos. Mas eu pisar no pezinho hoje, pô, o que é isso, gente? Vamos ter paciência aí. Mas o mundo virou um caos completo. Então, vocês imaginam, né? Eu passei lá primeiro. Gênesis 7, vemos a história do dilúvio que Deus enviou sobre a terra por causa da maldade do homem. Por causa da maldade do homem. Então, o dilúvio veio porque não havia mais nenhum homem bom na terra. Graças a Deus, Deus achou um. Nenhum. Só pensamento, nem é só atitude. Nenhum pensamento bom o Senhor achava na cabeça de um ser humano. Era só má continuamente. Então, o mundo ficou fora de controle, um caos completo. Os homens perderam o controle do que é a humanidade. Ok? Então, Deus ele tinha que fazer uma obra muito doida, irmãos. Trazer o Messias do Salvador para a Terra. Como numa condição dessa? Como é que ele faria isso? Um mundo em caos completo. Como é que viria o Messias, que viria nascido de uma mulher, que viria pela humanidade? Como é que ele viria dentro de um mundo completamente em caos e maluco? Como faria isso? Não é? Ah, não, tá não. Passei para cá e para cá. Vamos lá. Eu ainda vou pegar a mãe disso aqui, querido. Você quer me ajudar, né, irmã? Eu sei. Você vai ter que ficar aqui atrás de mim, a irmã quer me ajudar mesmo. Vai ficar estranho. De todos os homens que havia no mundo após o dilúvio, Deus separa Noé e a sua família, esposa e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas e seus filhos, dos descendentes de Sem, Deus separou um homem. Então, sempre assim, Deus pega e vai começar a separar agora. Toda a terra está mal, completamente mal, e Deus tem um plano de salvação. Então, Deus vai e separa um homem. Separa um homem. Desse homem, ele separa e destrói definitivamente todos os restos dos homens da terra, porque não havia nada de bom. Sem, Cã e Jafé são os filhos desse homem, separados. Então ele separa Sem, e da descendência de Sem, e assim ele vai separando, e assim ele vai separando. Separou Sem da descendência de Noé, e de Sem ele separou Abraão. Então você vê que Deus ele vai criando um mecanismo para que haja os acontecimentos que precisam acontecer para que venha o Messias. É por isso que a Bíblia fala, toda a Bíblia, ela fala de salvação. Ela fala desse plano. É a construção do plano, o plano sendo profetizado, a lei fala do plano, o tabernáculo fala do plano, tudo fala de Cristo, salvação da humanidade. Inclusive o dilúvio. Inclusive, cada momento da história bíblica é o momento em que Deus faz algo extraordinário para que o homem seja salvo. Salvo significa o quê? Retorne para ele. Não é incrível? Meu Deus do céu, se começar a chorar, estribuchar no espírito, irmãos, não, fique em paz, amém? Glória. Bom, olha aí, irmão. Nossa, glória a Deus. Vai lá, meninão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o projeto de Deus aqui. Então ele vai lá, pega um homem de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus também é uma cidade grande, cheia de idolatria, uma loucura total, queridos. Abraão não era assim um homem crente, não. Ele era um homem bom, que vivia numa terra de idolatria.
Uma terra normal, uma cidade grande, bem estruturada, uma terra boa, Ur dos Caldeus. O que Deus faz? Mais uma vez, separa. Ele pega Abraão e fala, Abraão, sai daí. Sai daí. Eu quero que você saia daí, que eu preciso separar você e vai para uma terra bem longe daí, porque de você eu vou fazer uma nação. Para que Deus queria que Abraão fizesse uma nação? Porque ele olhou para Abraão, achou ele bonitinho, quer dar um monte de família para ele? Não, querido, porque o plano dele era trazer o Messias para o mundo. Então ele separa Abraão para que de Abraão nasça uma família imensa e desta família que é separada possa vir o Messias. Certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto. É legal que pelo menos eu posso ver antes de pôr ali, galera. Isso é legal pra caramba, viu, galera? Vocês não, né? Vocês aí já veem em primeira mão. Caramba, hein? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Povo que Deus separou, que através desse vier Salvador. Agora vamos lá. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Né? Esaú e Jacó, mas vamos resumir a história para vocês entenderem o que aconteceu. Formação do povo hebreu. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, aquela multidão de gente, infinito lá, gente pra caramba. Deus faz o quê? Separa esta nação das outras nações. Se você for ler lá, vai dizer assim, não se misture, não se misture, não case com outras pessoas de outras nações. Não traga deuses de outras nações. Não se misture, não dê seus filhos. Ou seja, Deus separou um povo da terra para o santificar. Deu a esse povo uma lei, deu a esse povo a instrução, deu a esse povo todo o aparato, fez milagres estrondosos, maravilhosos no meio do povo, e fez tudo isso acontecer. Ele separou o povo do meio do povo. Alguns falam assim, né? Igual o Tiagão falou ontem, né, Tiagão? Ah, eu lembro de você, querido, falando isso aí, viu? Ele tá aqui. Legal pra caramba. Israel foi pregar para as nações, foi chamado a pregar para as nações. Israel não foi chamado a pregar para as nações. Isso não é verdade. Vai ver o texto. Separa. Nem olha para o lado. Nem olha para as nações. Separa, separa. Deus falou assim, separa, não se junte. Israel fez isso? Ah, quem dera, né? Quanto trabalho esse povo deu para Deus. Como nós mesmo, né? A gente não sai nada melhor que isso. Mas não, mas a ideia de Deus era o quê? Separar um povo, para ficar separado, totalmente alinhado com ele. Entregou uma lei. Dessa lei, ele projetava toda a obra de salvação. Queridos. Vai ver a lei, fala de Cristo. Vai ver Levíticos, lá todo aquele ritual de holocausto, as festas bíblicas, tudo, o tabernáculo, a roupa sacerdotal, tudo que envolve Israel fala de Cristo Salvador, que iria para a humanidade, que eles chamam de o Messias, né? Messias, ungido, que viria para a humanidade, para que através dele a humanidade fosse salva. Então, tudo gira em torno dessa salvação. Deus separou um povo inteiro. Como Deus separou um povo, então esse povo não vivia em idolatria, pelo menos esse era o plano de Deus, né? Não vivia em idolatria, não vivia... Porque os outros povos da época, vou pegar lá aqueles, sabe aqueles amorreus, midianitas, filisteus, aquela galera, misericórdia, querido, era só coisa terrível. Então, assim, eles eram idólatras, faziam cultos horríveis, né? De urgia, um monte de coisa que eles faziam lá, sacrificavam criança. Então, era um povo difícil. Deus separou por causa disso. Amém? Então, foi para isso que Israel foi chamado, separado para viver dessa maneira. Agora vocês não vão conseguir acompanhar a apostila. Eu fiz questão de fazer esse slide com base na apostila para que o povo não fizesse assim. Eu tô achando aqui, tô achando aqui, tô achando aqui. Agora tá aí, galera. Pelo menos os temas estão dentro da apostila. Vocês vão saber sobre o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu já falei alguma coisa. Ao acompanharmos a história do povo hebreu, vemos muitas fases nos acontecimentos importantes. Muitas vezes se rebelam contra Deus,
e se entregam à adoração a outros deuses. Isso aconteceu. Eu estou falando alguma novidade aqui? Vocês conhecem a história do povo hebreus? Pelo menos um pouco vocês conhecem, né? Já leram o livro de Juízes? Alguma coisa? Já leram o livro de Juízes, né? Misericórdia. Nossa, aquele livro de Juízes me deixa maluco. É impressionante. Tá bonitinho, bonitinho, o povo andando, de repente cai, todo mundo em pecado. Aí todo mundo em pecado, desespero, faz um monte de coisa errada. Aí Deus faz o quê? Manda um opressor. Aí vem um opressor, oprime a galera, e rouba a comida, e não sei o quê, e põe a galera na caverna. Deus levanta um juiz. O juiz liberta o povo. Aí fala assim, e por 40 anos o povo ficou bem. Depois de 40 anos o povo cai de novo. Começa o ciclo novamente. Outro povo vai lá para oprimir o povo de novo, para que o povo peça uma libertação, e Deus manda o juiz, e assim vai, e ficou assim por 300 anos. Meu Deus do céu, cara. Até, né, chegar no que nós conhecemos, o conhecido cativeiro babilônico, né? Que foi aí que terminou mesmo a idolatria. Cativeiro babilônico, o povo entendeu que o negócio é sério. Mas isso gerou muito tempo ainda. Desculpa, irmãos. Então, querido, o povo era um povo difícil. Contudo, Deus nunca desistiu do povo de Israel, porque havia separado para trazer o Salvador ao mundo. Foi através desse povo que Deus enviou a lei, os profetas. Olha só que interessante. Foi do povo de Israel que Deus enviou a lei, os profetas, os apóstolos e, é claro, o próprio Cristo. Ou seja, toda a obra de salvação da humanidade. Quando Deus falou assim para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, Deus não estava brincando. Os profetas, a lei, o próprio Cristo, tudo veio do povo de Israel. A questão é, Deus nunca desistiu do povo de Israel. Por que Deus nunca desistiu do povo de Israel? Porque ele tinha um plano para toda a humanidade. Então o povo caía, ele resgatava, o povo caía, ele apertava o povo lá, ele levava os profetas apertavam eles voltavam, e Deus fazia eles ir para cativeiro, e fazia eles se dispersar, e fazia toda aquela questão para que o povo sempre voltasse para ele. E para que o plano de Deus se cumprisse. O plano da salvação da humanidade. Todos os símbolos, tipos, antítipos, profecias, festas, celebrações, rituais, adoração, o sacrifício, tudo aponta para o propósito desse povo, a vinda do Messias. Tudo. Glória, gente. Eu preciso manter ele aqui, porque tem um pessoal aqui, eu fico olhando para o chat. Né, povo de Deus? Aleluia. Amém. Então, tudo aponta para Cristo. Amém? Tudo mesmo. Então, a gente vai estudar mais a fundo isso aqui. Eu pretendo dar estudos sobre tabernáculo. Vocês vão amar o tabernáculo. Ah, queridos, é demais. Demais. Você que gosta de dançar, que tem todas aquelas cores e tudo mais. Incrível. Também pretendo ministrar, como fala? Cristologia também é muito interessante. História de Israel. Se preparem para os próximos capítulos. Isso depois do curso. Vou chamar de mergulhando mais profundo. Já tem um slogan. Mergulhando mais profundo. Vocês também. Vamos lá. Olha aí o tabernáculo. Deus te abençoe. Com licença, meu povo. Olha. Ai, obrigado, irmã. Deus falou contigo. Até a voz saiu melhor agora. Vamos lá. Um dos símbolos mais significativos e esclarecedores sobre a condição do homem caído e o propósito da vida do Messias é o próprio tabernáculo. Deixa eu ver o que está escrito aqui depois. Vamos continuar aqui. Havia o átrio, o lugar santo, e o lugar santíssimo onde ficava a Arca da Aliança, separado por uma cortina. A grande questão é essa aí, entendeu? Você já ouviu falar sobre o lance da cortina, pelo amor de Deus, né? Da cortina. Separado uma cortina pesada. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. A cortina é um símbolo da separação entre Deus e o homem. Então você vê, Deus ele sempre fala, gente, Deus fala através de absolutamente tudo. 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 Um objeto, uma cor, um posicionamento de uma coisa, Deus está falando. É um símbolo, tem um significado importante. A gente acha, já estudei toda a Bíblia, eu sei de tudo. Coitado,
Pode ter 3, 4 vidas, nunca vai conseguir. Porque é muito, tudo, cada palavra de um profeta, cada posição do tabernáculo ali, tudo. A coluna fala, o pino lá que coloca, amarra a cortina, fala, aquele cordãozinho que liga, tudo fala, que tem um significado, tudo, absolutamente tudo. E o interessante, todo o significado liga a quem? O quê? Poxa, vocês estão tímidos, galera. Segue aqui o exemplo do digníssimo aqui na frente. Vocês já viram tímido alguma vez? Hã? Ah, até parece. De Jesus. Tudo fala de Cristo. Então aqui nós temos. Sim, pode ver isso, que ele dá uma pena. Olha só o meu momento. Aqui nós temos, né? Aqui é o lugar santíssimo. Olha, vamos começar daqui. Aqui, onde ficava o povão. Aqui nós temos o altar de sacrifício e a pia. Tudo de bronze. Certo? Entra no lugar santo. Aqui só o sacerdote já pode entrar. Ninguém. Ou seja, já há uma separação aqui. Aqui nós temos a mesa, aqui o candelabro e aqui o altar de incenso. Atrás da cortina nós temos a aliança. Nesse lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Uma vez por ano, para fazer um ritual específico de Israel, de purificação, de perdão e tudo mais. Ou seja, esta cortina, é um símbolo da separação entre o homem e Deus. Não pode passar. Se passar, morre. E o próprio sacerdote, ele entrava lá com uma roupinha de sininho, uma roupinha de um sininho, e ele entrava com uma cordinha amarrada aqui. Então ele estava lá. E quando a cordinha, o sininho estava fazendo barulhinho, significa que ele estava vivo. Se ele parasse de fazer barulhinho, quer dizer que o povo tinha que puxar ele pela cordinha, porque ele já morreu. Era isso que se esperava nesse lugar santíssimo. Medo terrível, que a presença de Deus não podia entrar, isso é perigoso. Então o sacerdote mesmo já entrava com medo. Essa cortina é um símbolo perfeito da separação entre o homem e Deus. Então tudo isso fala. A mesa fala de Cristo, os pensamentos de Cristo, o menorá fala de Cristo e do Espírito Santo, e assim a gente vai estudar sobre isso em outras oportunidades. Amém? Vamos lá. Meu Deus do céu, eu tenho que... A relação do povo judeu e Deus eram as promessas feitas a Abraão. E a lei que separava o povo das nações vizinhas e o santificava. Não havia ainda verdadeira conexão do espírito do homem a Deus. Apenas uma lei para ser obedecida. Toda a lei ritual que Israel fazia apontava para algo mais perfeito que viria no futuro, com a obra de Deus na cruz do Calvário. Vou ler aqui o que está escrito no texto. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, qual é o lance aqui? A conexão que Israel tinha com Deus era a lei e os rituais. Então, eles tinham que obedecer uma lei e os rituais. Não faça isso. Eles falaram, não faremos isso. Se você fizer, será apedrejado. Se você fizer, vai ser extirpado. Você vai ouvir muito isso no texto. Extirpado do povo, ou seja, separado, expulso do povo de Israel. Né? Pega o seu barraquinho e some. É isso aí. Então era isso. Você tinha uma lei a cumprir e um ritual a cumprir. Tinha que ser perfeito o ritual. Então a conexão do povo de Israel com Deus eram as promessas que tinha com Abraão sobre a terra prometida, a terra que manda leite e mel, e todo aquele cuidado de Deus. E a lei que tinha que cumprir à risca. Cada significado, cada ritual, tudo. Cada sacrifício, tudo. Esta era a condição deles com o homem. Porém, eles eram carne ainda. Essa é a diferença. É como você obedecer algo sem compreender muito, digamos assim. Você não tinha uma conexão como nós temos hoje. Que a lei está dentro e o Espírito está em nós. A condição deles era diferente. Eles eram carnais e tinham que obedecer a lei que é espiritual. Na carne. Então, tudo que eles faziam era na carne, era realmente fora dessa conexão com Deus ainda. Então, não tinha essa conexão ainda. A conexão deles era a promessa e a lei. E os rituais. Amém? Era essa a questão. E por isso, era necessário uma nova aliança. Na aliança antiga, irmão,
A conexão do homem não existia. Era uma conexão superficial, muito superficial. Né? Não matarás, não roubarás, guardarás o sábado, tudo certo. Dê a primícia na casa do templo do Senhor, dízimos, inclusive de festa, bonitinho, faça o que tem que fazer, que o povo fazia. A nova aliança tinha um outro propósito. A antiga aliança falava sobre a lei de conexão do homem era obediência. Já falei sobre isso. Deus promete a Israel uma nova aliança que despertará o espírito. Isso muda tudo. Então, a velha aliança falava de uma obediência cegamente com Deus. A nova aliança fala sobre uma, digamos assim, né, vivificação do próprio espírito. Então, essa ligação com Deus, ela retornaria. Nós passaríamos a sentir a presença de Deus. Nós passaríamos a ter revelação da palavra de Deus no coração. Passaríamos a ter um relacionamento real com o próprio Deus. Então não era só mais uma questão de obediência, né? Era uma questão de conexão mesmo. Tudo mudaria. Nossa, não passei essa parte ainda, meu Deus. E esse que dias vem, diz o Senhor, está escrito em Jeremias, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidariam a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a lei não estaria mais exterior a uma coisa de obediência, estaria no interior, escrito dentro, algo que seria revelado. É aí que eu falo sobre a revelação. Uma coisa é você seguir a palavra só na lei, só no escrito, só naquilo que você conhece. Agora, existe algo, sempre algo mais profundo na palavra que nós precisamos observar. Né? Você precisa garimpar, sabe? Olhar para dentro da palavra e dizer, Deus, o que tem aqui? Não é só aquilo, não é só o que o texto está dizendo. Nunca é. Existe uma revelação por trás daquilo. Existe uma palavra realmente que alimenta o espírito, que faz com que você seja mais conectado a Deus. Quanto mais revelação da palavra você tem, mais visão do reino você tem também. Então, assim, menos o mundo chama a sua atenção, você vai começar a andar por uma realidade que não é deste mundo. Você vai passar a andar por uma realidade eterna. Você vai ver o reino. Você vai andar, vai escolher, vai desejar, vai preferir. Mas é preciso que isso seja revelado. Porque é Espírito. É Espírito. Certo? Certo ou errado? É legal. Certo ou errado? Certo. Entendeu? Cadê, querido? Gente, olha só. Se algo ficar mal entendido, se algo ficar estranho, vocês têm toda a liberdade de perguntar. E vocês aí também. Eu não estou te vendo, mas sei que vocês estão aí. Tem uma mãozinha aí. Vocês apertam a mãozinha, certo? E parem e perguntam o que quiserem. A maioria das pessoas aperta a mãozinha achando que vai fazer. Vai dar um tchauzinho, né? Dá um tchauzinho. É um movimento. Ah, apertei a mãozinha. Aqui faz um plim-blum. Olha lá. Faz um plim-blum. Aí quando faz esse plim-blum, significa que alguém quer falar. Eu falo. Aí alguém parece aqui. Irmã Carmen quer falar. Eu falo, pode falar, amor de Deus. Ai, manda ver, vai. Manda sua pergunta aí. Vamos aí. Vamos lá. Já falamos sobre esse texto. Sangue como moeda espiritual, preço de sangue, amém? Sem derramamento de sangue não há remissão, não há purificação de pecado. Era preciso, atenção, era preciso que entendêssemos a consequência do pecado. Morte, separação. No Antigo Testamento, o animal era morto em nosso lugar para que entendêssemos que a cada pecado cometido
haveria morte, não como castigo, mas como castigo. Então, assim, por que o animalzinho morria lá, querido? Cada vez, nesse caso, né? Cada vez que cometesse um pecado, era para você atingir a remissão, o perdão, era preciso levar um cordeiro, um animal, um sacrifício. Este animal representaria você. Então era você que deveria morrer por causa do pecado. Entendeu? É o preço. Então, para que houvesse um entendimento que a consequência do pecado é a morte, alguém morria no seu lugar. Ou algum animal. Então ali era para ser você morrendo. Porém, colocava seu animal, e você via um animal morrendo por causa do seu pecado. E o sangue era derramado ali na sua frente, você via aquilo ali. Então você, agora eu estou perdoado. Por que eu estou perdoado? Porque o sangue foi derramado. Uma morte ocorreu, o preço foi pago. Era uma condição na mente do homem que via esse movimento acontecer. Então Deus estava dizendo, o seu pecado causa morte. O seu pecado causa morte. O que morte significa? A palavra morte significa separação. Então, o seu pecado causa separação. Então, toda vez que se pecava, um animalzinho morria, o sangue corria, o bichinho era queimado, você era perdoado. Então, você via ali, você percebia ali, entendia o preço que se pagava por causa do pecado. Amém? O ritual descrito em Levítico descreve como era a transferência. Yom Kippur, dia de expiação. Um bode. Isso também é muito interessante. Eu não vou nem ler esse texto. Vou explicar para vocês como que era Yom Kippur. Era o único dia que o sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos. Amém? Era um dia de expiação de pecado. Havia-se 2 bichinhos, 2 bodinhos. Um bodinho ia ser sacrificado. O outro bodinho ia ficar andando pelo mundo, carregando pecado. Então, assim, é uma morte trágica. Então, qual que era o lance? Um ritual sobre o sacerdote. Colocava sua mão na cabeça de um dos bodes. Ele transferia, como se transferisse, todo o pecado de Israel para aquele bode. Esse ritual era feito na frente do povo. Era um ritual, era um dia especial. E tinha todo aquele aparato. Todo mundo estava acompanhando o ritual, porque todo mundo fazia parte do ritual. Então, o bodezinho ia lá, colocava a mão na cabeça dele e carregava o pecado do povo. O outro bodezinho também. Eu vou falar de bode expiatório. É daí que vem esse termo, bode expiatório. Bode expiatório. É o bode de Israel. Bode expiatório. Aí esse animalzinho, um deles era sacrificado e levava com ele o pecado de Israel, que era perdoado. O outro bodezinho era solto no deserto. Boa sorte. Ou seja, ele vivia com o pecado, né? E viveria até morrer. Falei algo impressionante aqui agora. Vocês estão extasiados com o meu conhecimento e sabedoria, né? Viveria até morrer. Olha, quanta sabedoria, irmão. Pegou aí? Amém. Pegou aí, Gabriel? Guarnecido, cara. Então, o animalzinho percorreria por sua vida. Ou seja, isso também dá a entender o quê, querido? O homem que vive no pecado. O que ele faz? Caminha por esse mundo, feliz da vida, até morrer. Morreu, acabou. Morreu. Condenação, separação para sempre. Então, um era usado para... então, você vê que tudo fala sobre isso, tudo tem uma conexão, tudo tem um propósito. Deus fazia todo um ritual e tudo está registrado na palavra e preparou um povo inteiro para que o Messias viesse. Meu Deus do céu, não acredito. Calma, Silvão. Por aí. Nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado como um cordeiro de sacrifício que carregou os pecados do mundo. Ok, já li esse texto também. Impressionante. Vamos lá? Agora entendemos que não há salvação fora de Cristo. Não podemos pagar o preço, nossas obras não são suficientes, e se não são capazes de conectarmos a Deus. Somente a nova aliança pelo sangue do Cordeiro perfeito é capaz de redimir.
fomos comprados por bom preço. Então, é essa a questão. É toda essa analogia, todo esse tipo, era para entendermos que era preciso que o sangue fosse derramado e que o sangue fosse pago para que o nosso pecado fosse redimido. Amém? E que fosse um sangue perfeito. Porque fosse comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem. Fomos comprados por um bom preço. Que preço? Que preço? Sangue, amém. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós, derrubando isso. Não importa quantas vezes eu vejo, eu leio, eu falho, eu me prego, eu sempre sinto uma paz quando eu vejo esse preço. Sabe, esse cravou na cruz, foi pago, está feito. Não existe nada que possa nos separar de Deus agora. Vamos lá, queridos. Vamos para a parte. Isso. O processo da crucificação do Senhor Jesus teve início no Getsêmani. E, estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Já começou ali, querido? Eu fico imaginando, né? A gente, quando veio Jesus, o também não traz, não dá tempo de trazer toda aquela questão. É muito triste isso. Se eu pudesse, esse curso estenderia-se por 2 ou 3 anos. Amém? Ô, glória! Nossa, que maravilha! Mas nós precisamos concluí-lo. Então, vamos direto ao que está na apostila. Jesus, ele veio, nasceu. Nós também precisamos entender o significado o absurdo do nascimento de Cristo. Gente, é uma coisa absurdamente maravilhosa. Ele veio como Cordeiro de Deus, de pecado muito mais. Tudo começou, a agonia, o sacrifício como Cordeiro, desde o Getsêmani já. É um acontecimento, querido, esse negócio de suar sangue, existe toda uma questão que acontece no seu corpo, de agonia, de realmente de opressão, é uma angústia profunda, capaz de deixar você tão tenso, que sai sangue pela cabeça. Pelos olhos, às vezes pelos ouvidos. Qualquer forma, sabe? Qualquer coisa assim pode acontecer. Então, o sacrifício, ali Jesus já estava sentindo o peso do pecado da humanidade. Né? Alguns já dizem isso aí. Não é um pecado. É o pecado de todos os homens, de todos os tempos. Antes e depois de Cristo. Ele carregou mesmo. Então, ali é uma opressão mesmo, muito forte e poderosa. Se a gente às vezes acha que passa por batalhas espirituais e mimimi, não chega nem perto disso. Sofreu terríveis dores, mais terríveis dores que um homem pode suportar, pois carregou todos os pecados da humanidade, todos os tempos. Aí fala sobre 39 chicotadas com chicote de ponta de osso. Vocês já ouviram o filme da Paixão de Cristo? Coroa de espinho gigante, mãos e pés perfurados por um prego de 15 centímetros de espessão. Então, assim, houve sofrimento realmente. Jesus, ele derramou sangue pela humanidade, ele foi ferido realmente pela humanidade. Ele veio como cordeiro, ele teve que sofrer mesmo por causa da humanidade. Hoje, é muito fácil a gente pensar sobre isso, né? Hoje nós estamos aqui na igreja, no filho de uma aula, às vezes vamos no culto, adoramos ao Senhor, dizendo, glória a Deus, o Senhor é bom, me salvou, me salvou, me salvou. Mas, querido, é é uma coisa doida pensar que o Deus Criador, o Senhor de todas as coisas, Rei do ser, sabe, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. É difícil a gente imaginar que um ser tão poderoso, maravilhoso desse, viesse em carne aqui e passasse todo o propósito do céu, todo o propósito que Deus fez através de Israel e toda a humanidade ao longo dos tempos, foi para que esse momento acontecesse. Então, Jesus, ele estava fazendo uma obra de resgate da humanidade, e resgate que nos conduz a voltar à reconexão com Deus, em espírito,
não só em obediência, em espírito, uma conexão real. Esse também é um texto pesadão. Despindo, cobriram com uma capa de escarlate e descendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. Em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe cana, batiam com a cana, né, na cabeça. E depois, havendo escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para a crucificação. Então, assim, houve realmente um sofrimento. Vocês já viram aquele filme? Gente do céu, é terrível. Eu detesto aquele filme, eu não consigo ver tudo, não. Eu realmente fecho os olhos. Sabe quando você está vendo um terror? Eu fecho os olhos, eu não consigo ver, cara. É terrível. Aquilo lá é verdade. Amém? Aquele negócio que jogava aqui, grudava aqui, quando arrancava metade da costela e saía tudo aquilo lá é verdade. Ele foi realmente açoitado, ele sofreu por causa dos nossos pecados mesmo. Ele foi um cordeiro mesmo, né, de sacrifício, e ele sofreu por isso, para que a humanidade pudesse voltar a ter conexão com Deus. Conexão com Deus. A barra pesava aproximadamente 50 quilos. 50 quilos. Alguém já pegou um saco de cimento aí? Foi amarrado nas costas do Senhor. A posição que estava na cruz era impossível respirar. Tinha que ficar subindo o corpo. Aquela vez que para ele respirar, ele tinha que ficar, né, ele estava pregado, a mãos e os pés aqui. Ficava numa posição que era impossível respirar. Diz que a morte por crucificação era a pior morte que alguém poderia sofrer na vida. Existia naquela época morte por... as pessoas eram queimadas vivas, né? E mesmo assim, a crucificação ainda era pior. Então ele ficava na cruz daquele jeito ali e era impossível respirar. Então cada vez que ele respirava, ele tinha que levantar. Agora, tenta levantar aqui com os dois pés pregados no outro. Aqui, assim, ó. Gente, é coisa de louco. As costas dilaceradas. Então, cada vez que ele levantava, as costas raspavam na cruz, daquele jeito, assim, ó. Era uma dor insuportável. Ele passou. Mesmo. Algo inimaginável. Inimaginável. Era difícil respirar, quanto mais falar. Senhor, perdoa-os, porque eles sabem o que fazem. O que aconteceu naquela cruz, gente? Vocês têm noção? Aí depois, no final de tudo, né? O pai teve que abandonar porque ele se fez maldição. Ele foi maldição. Então, o pai teve que deixar ele ali por algum momento. E isso eu acredito que tenha sido difícil. Apesar de tudo, ele perceber que o Espírito o deixou no momento. Aí esse texto nós já conhecemos muito bem. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós sepultamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É um texto que não se pode ler como se lê normalmente, queridos. É um texto que tem que ler entendendo o que realmente aconteceu. E o que foi conquistado naquela cruz. Se você hoje tem alegria de estar na presença de Deus, não tem medo da morte, se você hoje pode orar ao Senhor e encontrá-lo, se você hoje pode ler a Bíblia e ter esperança e ter uma revelação profunda no seu coração, a participar de um momento de adoração, saber que o mundo está acabando, mas você está salvo, é por causa desse sacrifício. É por causa desse sacrifício. A gente vai ver Apocalipse. Você já leu Apocalipse? Já entendeu o que vai acontecer no mundo? Você, como cristão, tem medo disso? Eu não tenho. Por quê? Porque eu sei meu destino. Meu destino eu sei porque eu sou super santo e maravilhoso, porque eu sou infalível. Todo mundo aqui sabe que eu não sou infalível, amém? Que silêncio, isso vencedor, então eu devo ser infalível, cara. Não, somos salvos por causa da graça. Somos salvos porque Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Essa mensagem não pode nunca deixar de ser uma coisa trivial para nós. Precisamos entender o que aconteceu naquele lugar. Está acabando, irmãos. Se eu preciso terminar essa aula, nós vamos terminar. Hein?
A cruz é uma obra completa. Quem está salvo? E aí, quem está salvo? Pegaram confiança agora, hein? Glória a Deus. A morte do Senhor Jesus nos redimiu. A separação que havia entre o homem e Deus já não existe. No momento da crucificação foi simbolizado pelo véu. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Porque só textinho que bom. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e tremeram-se as pedras. Agora, interessante o que aconteceu quando Jesus morreu realmente. Houve treva. Era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Ok? Em Israel. Houve trevas. E um terremoto. Aquele símbolo do tabernáculo, da cortina, se rasgou de alto a baixo. Tudo. Aí você vê que a obra ela foi completa. Gente, Jesus morreu na Páscoa, naquela festa que simbolizava o próprio Cristo. Morreu mesmo na época da Páscoa. 50 dias depois, Pentecostes. Tudo se cumpriu conforme as profecias, as palavras, as fés espirituais. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve uma manifestação espiritual mesmo. Trevas no mundo, um terremoto. O templo lá, a cortina, apesar de se rasgou no meio, ou seja, foi consumado a obra. O homem está reconectado espiritualmente a Deus por causa dessa conexão de Cristo. O preço de sangue foi pago, o preço real, o preço que valeu e consentiu. Ou seja, hoje nós temos acesso real a Deus. Abriu seus olhos espirituais e ver o mundo real. Você pode, se quiser. Não precisa mais viver na carne, não precisa mais viver com obediência, nem com medo de nada. Você pode viver realmente uma vida espiritual com Cristo. Pode. Por causa de toda essa obra de Jesus, amém? A morte nos trouxe expiação, purificação e redenção. A ressurreição do Senhor no terceiro dia fez dele o primeiro de muitos. Então, quando Jesus ressuscitou também, levou com ele, né, essa questão da ressurreição. Ele foi a primícia, o primeiro. Ou seja, nós também vamos ressuscitar a partir desse momento. Se Jesus não tivesse ressuscitado, né, a obra não teria completa. Então, nós não ressuscitaríamos. Tudo isso também tem um estudo de cristologia que também é muito legal. Vocês precisam conhecer, queridos, esses estudos e precisam permanecer. Permanecer, hein? Agora que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí que está. Quem será salvo? Quem será salvo? Quem cumprir a lei? Quem será salvo, então? Como é que a gente sabe quem é salvo e quem não é salvo? Hã? O Gabriel, porque ele é super santo? Hã? De jeito nenhum? Ele é preciso. Deixa eu ver se eu pus o texto aqui. Vem comigo. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diz que crê com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, é preciso crer e confessar. Então você reconhece a obra de Cristo na cruz, e você confessa, e isso torna para você como justiça. Agora, crer no coração. Crer no coração é crer no coração. Não é simplesmente, é preciso crer e confessar. Crer e confessar. Confessar sem crer vale? Não. É preciso crer. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Acho que agora acabou. Isso. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Isso. Aqui a gente vai falar sobre a ressurreição. Eu vou ler o texto aqui, amém, queridos? E ele voltou à posição. E chegando Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, depois do terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Ele voltou à posição de glória que ele tinha antes de vir encarnar. Porém, ele voltou na condição de homem. Ele é um homem transformado.
Filho de Deus assentado à direita do Pai. Por isso ele intercede por nós lá como homem. Porém é Deus. Mas, o quê? Corre, eu me ajuda aqui. O quê? Não, pera aí. Ele é homem, ele é Deus, está lá como homem, está como Deus. Já teve concílios. A história da igreja por causa disso, irmão. É uma loucura. Mas é exatamente isso. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus, Filho de Deus, o Logos. No princípio era o Verbo, Criador, tudo mais. Ele encarnou como homem. E ele vai voltar à Terra como homem transformado e governar a Terra como homem transformado. Porém, está escrito aqui, ó. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele recebeu como homem o poder do céu e na terra. Amém? E muito breve voltará e arrebatará a sua igreja e governará a terra para sempre. Esta é a nossa esperança. Sabe o que é mais legal? Por causa de toda esta obra, você faz parte disso. Você vai pertencer ao reino de Cristo. Você vai ter o corpo transformado. Você vai ser restaurado. A obra, ela está completa? Está, mas ainda não está totalmente completa. Por quê? Porque nós ainda estamos lutando contra a carne. A obra estará completa quando isso acabar. Você será transformado, glorificado, e não mais vai lutar contra a sua carne. Terá toda a revelação, e a terra terá um governo perfeito. Então vivam essa esperança. Esse mundo vai passar. Graças a Deus ele vai passar. E o reino de Deus vai governar por sempre. Esta terra. Falaremos disso, esse assunto, mais para frente. Amém, meus queridos? Nós vamos encerrar. Meu Deus. Puxa vida. Não, eu vou falar pra você. Assim vocês me matam. Assim vocês me matam. Gente, glória a Deus pela vida de vocês de novo. Muito, muito feliz por vocês estarem aqui. Vocês não têm ideia. É muito maravilhoso. A próxima aula ainda serei eu, por enquanto. Vou ministrar promessas de Deus, causa e efeito. A Jéssica fez slides. Jéssica, estamos ganhando pessoas para o ministério. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer expressar alguma coisa? Alguém quer adorar o Senhor limitadamente, desesperadamente? Eu quero. Valeu. Amém. Eu escolhi um candango aqui hoje. Deixa eu pensar. Você, mano! Ela já sabe. Irmã Carmen, pronto. Faça uma oração para a gente, que agradecendo essa aula em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus os abençoe ricamente. Foto, isso é importante. Alguém pode tirar? Alguém pode acender a luz? Obrigado, irmãos. Eu vou lá? Preciso. Cadê? Vocês online também terão fotos, viu, queridões? Fiquem aí, pelo amor de Deus, não saiam daí, vocês serão marcados aí, amém? Eu vou só parar a gravação aqui. Oh, glória a Deus.